Tem uma coisa chamada tempo. Eu entendo que tem um tempo. E o tempo, ele é contra e a favor. Quando a gente coloca a nossa vida na mão de Deus, o tempo vai dar a resposta que precisamos. Mas quando coloca o tempo da nossa vida, você vai te dar estresse. Aí você, pastor, mas o que aconteceu com a ABC? Não sei, não sei. Aconteceu. Simplesmente aconteceu. A igreja estava boa, já estava quase 14 anos lá naquele ministério, tem 14 anos, eu tinha mais ou menos 9. São 4 para 5 anos, então 9 anos de trabalho. Pastor há muitos anos, há muito tempo. Estou na seara há muito tempo. Então a gente entendeu que ia acontecer alguma coisa e aconteceu. Eu parei e depois eu entendi que Deus puxou a minha orelha e disse assim, para um pouco, porque eu não vou deixar matar, porque na verdade foi uma afronta que o inimigo me atacou, dado por profecia e por revelação. Eu dizia assim, não, por que aconteceu comigo, ou por quê, ou para quê. Eu me questionei comigo mesmo, eu ia às orações, nada, fiquei quase 1 ano e meio, ninguém, não tinha uma revelação, não tinha uma revelação, nada. Eu fui revisar, muita gente da minha casa, irmãs, pastores, me visitando e nada. Mas aí eu descansei. De repente eu fui numa oração na área que eu moro na ilha, né? Tem uns irmãos ali, até o nome é uma igreja escrita assim, portão de oração. E eu fui, conheço o rapaz. E quando ele orou por mim, terminou, eu já ia embora. Não, fica aqui que eu quero falar com o senhor. E virou para mim e falou assim, pastor Basto, a revelação que Deus me deu foi você foi atacado por uma ação diabólica, fizeram um trabalho para matar a sua vida. Isso foi numa segunda-feira. Eu fiquei pasmo, falei, meu Deus. Ela vai dizer assim, pastor, a Bíblia diz que o diabo não toca no servo de Deus? A Bíblia de Deus não toca, não é isso? Mas aí eu fiquei questionando comigo mesmo. Aí ele falou assim, não, assim que aconteceu com o Jó, foi permitido por Deus. Aí eu descansei. Aí quando foi na terça-feira, eu fui dar oração. Aleluia, glória a Jesus. Lá na fazenda Botafogo. Eu fui sozinho nessa época, minha esposa sempre me acompanha, dessa vez ela não pôde ir. E eu fui. E ao chegar lá, é a oração que vocês estão vendo aí, dessa forma, né? Oração específica, né? Eu ali sentadinho de costas, assim, exatamente de costas, assim, o púlpito, e o pastor Fernando veio de lá, botou a mão no meu ombro. Isso foi uma terça-feira, e na profecia ele soltou exatamente a revelação de segunda-feira, a mesma. Quando eu contei para minha esposa, eu falei, mas é a mesma. Aí eu entendi. Quando, no decorrer das minhas caminhadas, buscando em Deus, várias pessoas da nossa igreja, que a gente tem um culto de oração e intercessão, e as pessoas pregando, e eu sentadinho como está ali, eu sentado na frente assim, no terminal, a pessoa me revela isso, aí começou. Aí foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, a mesma revelação. Ah, por que eu estou falando isso, irmãos? Porque nós somos alvo a todo momento de um ataque do diabo nas nossas vidas, a todo tempo. Mas a gente tenta e busca
a presença do Senhor, Meu Deus, em oração, aleluia. ler a Bíblia. Aí eu falei, pastor, mas o que é preciso para nós estarmos firmes na presença do Senhor? É que nós não temos que dar resposta para o diabo. Esquece isso. Nós não temos nada com o diabo. Nada, não temos nada com Satanás. Nada. Às vezes a gente usa o púlpito, né? Prega e fala do diabo, do Satanás. Você até está chamando, né? Nós temos que falar que Jesus é bom, que o Espírito Santo está aqui. Glória! Eu sou curado pelo Deus. E assim, né? Mais ou menos assim. Mas tem gente que gosta demais. Mas tudo bem. E por quê? Porque na verdade Deus tem cada um plano. Verdade, Deus. Deus tem uma promessa. Senhor amado, aleluia. Quando eu aceitei Jesus, eu ouvi de vários pastores, ou até mesmo as irmãs e irmãos, falando para mim algumas coisas dentro da promessa, não só de fora, mas como pela Bíblia. Porque eu li a Bíblia. Às vezes, pastor, quantas vezes eu li a Bíblia? Eu não vou dizer assim, eu já preguei 10, 20, se isso aí para mim isso não existe. Já preguei a Bíblia várias vezes. Eu sou praticamente apaixonado pela palavra de Deus. Todos os seminários que tinha, eu entrava. Todos os propósitos, todo congresso, estou dentro. Todo simpósio, estou dentro. Porque eu gosto de ouvir e aprender, até que finalmente a minha vida parou numa coisa que desejou na minha vida. Mas por quê? Porque eu não tinha o 2º grau. Eu só tinha a 5ª série primária. Mas era aquela 5ª série antiga, tá? Porque hoje eu tenho meu sobrinho, já está fazendo até o 2º grau. Você sabe fazer isso? Ah, tio, eu estou passando. Eu falei, meu Deus. Era forte, lembra? Era forte? Quando passava do 3º ano, se você não passasse, tu ficava, né? Eu fiquei na época fazer o 3º ano, porque eu jogava pipa. Perdi de estudar. Mas voltei. Mas tudo bem. Por conta dessas situações, eu esbarrava exatamente em não aumentar o legado da minha palavra. Eu falei, poxa, eu fiquei triste, era triste. Daí, finalmente, dentro da coordenadoria, apareceu uns diretores de uma escola que dava a possibilidade de dar um vestibular, e se você passar, você faz o 2º grau e faz a faculdade. Rapaz, não pensei 2 vezes. Eu falei, está vindo nas minhas mãos. Aleluia. Eu corri rápido, liguei para minha esposa, está acontecendo assim, porque quem tem um caixa é minha esposa, sabe? Sabe, minhas irmãs? Meus amados, estão aqui. Ela que toma conta do meu dinheiro, na minha carteira, né? E eu falei, minha filha, olha, está acontecendo assim. Ela falou, não, pode fazer que eu tenho dinheiro, eu mando para você. Aí paguei tudo direitinho. Peguei o vestibular, estudei, passei, mas passei com mérito. Falei, graças a Deus, porque tinha esquecido tudo, mas passei. Passei e fui fazer faculdades. Não a faculdade secular, mas faculdade faculdade. E hoje nós somos formados. E eu louvo a Deus. Obrigado, eu não jogo toda hora. Não é isso não. Quando terminou a formação, que eu fui formado lá, a homenagem foi até na igreja do pastor Paulo Cardoso, foi tudo bonito, tranquilo. E logo a seguir eu ia fazer psicanálise. Como é que fala? Psicanálise. Me ajuda aí. Psicologia não. Psicanálise. Às vezes não sai. Ela tem que entrar, depois eu saio.
Porque na época que eu fiquei assim, o médico falou: olha, você vai ter que voltar, você vai voltar a falar e aprender as palavras. É por isso que às vezes as palavras difíceis elas saem, mas daqui a pouco ela entra. Mas os irmãos entenderam o que eu quis dizer? Aí eu paguei e fui exatamente para estudar. Só que eu paguei no primeiro mês, no segundo, aí aconteceu o AVC. Os dois. Qual minha filha? Isquemia e os dois. Essa enfermidade, ela mata. Por quê? Se vocês conhecem a história, a mulher do Lula, ela sofreu exatamente essa enfermidade. E ela se tornou óbito. É isso? Teve óbito, né? Aí diz assim: mas pastor, por que não aconteceu comigo? Porque quando eu estava sentado, tomando um café na minha casa, mais ou menos 9h30 para 10 horas, porque 10 horas eu tinha um compromisso com um cemitério de uma pessoa que eu conheci, para fazer uma cerimônia fúnebre, e a pessoa falou: pastor, o senhor vai? Eu falei: eu vou. Só que eu vou. 10 horas eu tinha que ir para lá. Tomei café, sentado diante da televisão, daqui a pouco a minha esposa: filho, eu vou da minha mãe, que eu moro no segundo andar, e ela mora embaixo, e está demorando mesmo de aparecer. E quando ela subiu, chegou lá: filho, você não se arrumou ainda e tal? E eu na minha cabeça assim: não, daqui a pouco vou levantar, assim, né? Ela: filho, aí eu não ouvia direito, eu disse na minha cabeça: não, daqui a pouco eu vou, porque e não saía. Ela se assustou. Ela se assustou, gritou todo mundo. Em toda a casa mora muita gente ali da família, tem pastores, irmãs, minha sogra mesmo, minha mulher de oração, correram todo mundo lá em casa. E eu tentando falar: o que está acontecendo? Eu dizia: o que está acontecendo? Eu falava, né, na minha mente. Eu fiz assim, a caneta, para botar o meu nome. E eu fiz assim, não saía. Falei: meu Deus, tem alguma coisa errada. Só que naquela hora todo mundo entrou em oração. Na hora. Nessa hora, Deus entrou com a providência. Glória, aleluia. Aleluias. E como é que eu tenho certeza disso? É que quando eu fui para o hospital, eu fiz outra radiografia. Daquela fez a primeira, constatou a enfermidade, passou um mês ou mais, fez outra radiografia, tirou as duas, botou na mão do doutor, eu sentado assim, sentadinho aqui, minha esposa aqui, e ele olhando, ele olhava e falou assim: que coisa linda, que coisa linda. Aí eu, já com dificuldade, lindo. Lindo é coisa boa, ou não é? Lindo, né? Feio é feio, né? Mas é lindo. Aí ele falou assim: é que de 100 pessoas acontece 2 pessoas, de 100 pessoas acontece a 2 pessoas, e uma das coisas aconteceu com você. Aí minha esposa: o quê? É que tudo que aconteceu secou. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus! Glória a Jesus. Pastor, e por que secou? Porque o fato de secar, depois ele conversou para a gente: mas por que, doutor? Ele falou: porque o vaso estourou e ele tem que andar. Se ele não parar, ele vai parar no pulmão. No pulmão já era. Aí eu fico analisando. A mulher do Lula tentou no Amparato. Foi no melhor hospital do Brasil. Sírio Libanês, não é esse o nome? Com todo Amparato, vocês deram? Ele não conseguiu salvar. E eu apenas sentado estava, e Deus tratou comigo. Porque o vaso estourou, mas quando a oração chegou, Deus: olha, agora eu vou. Aí ele falou assim: ele secou, então o caminho voltou. Aí ele falou assim: pastor, eu vou dirigir
Aí ele pode, minha esposa falou, ele pode dirigir, vai voltar a dirigir. Ele pode falar, volta a falar. E eu olhei para ela assim, doutor, eu posso comer pimenta? Eu preocupado. Aleluia. Se talvez está me conhecendo agora, eu tenho um bom humor. Tá? Aleluia. Talvez as pessoas assim, pastor, sou coordenador, sou pastor de uma igreja há muitos anos nas outras igrejas, sou auxiliar e tudo mais, e o meu humor ninguém tira. Aleluia, grande Deus, glória a Jesus. As pessoas olham, poxa, eu gosto de você pelo seu jeito. Eu falei assim, porque se você mudar um pouco o teu jeito, apesar que eu tenho uma fisionomia um pouco fechada, às vezes eu falo uma coisa séria, mas dentro de mim eu estou rindo. Então, para confirmar que o humor está falando, eu tenho que rir, senão, né? Não é assim? Mas tem gente que faz. Você não faz nada, né? Eu estou matando ele, eu mato ele. Não é verdade? Melhor falar sério, daqui a pouco. Pastor, é verdade? Não sei, de repente, quem sabe? Eu sou desse jeito. E eu conquistei muita gente. Dentre outras pessoas que eu conquistei, fico ciúme dela, foi a Miriam, a esposa do pastor Marco Antônio, e também do Almica, que é o nome dela também. É verdade? E a gente conquista as outras esposas dos pastores, são meus amigos. Eu realmente gosto mais das pessoas, porque a gente consegue conquistar as pessoas. Se tem uma coisa que você se agrada a Deus, é você conquistar os pais com as dificuldades que você tem. Então, dentro dessa palavra, eu falei, Senhor, não vou deixar para passar, não. Eu já ia passar para os irmãos, eu falei, não, eu vou falar, não tem problema nenhum. Eu li, estudei, olhei, observei, e é uma palavra pequena. Por que eu coloquei esse testemunho? Porque tem, além do problema que surgiu comigo, eu tenho uma história de vida. Eu estou com 71 anos. A minha idade já é mais ou menos 71. É que eu estou falando com dificuldade. 71. Mas eu não sou 71 não, tá? Eu estou 7.1. Não pode ser o 71? 71 não é, tá? Não sou 71 não, tá? Eu estou 7.1. Cabelinho branco está chegando, né? Gosto do meu cabelinho branquinho, porque a minha sobrinha, garotinho, você pode pintar o seu cabelo. Eu falei, mas não, poxa, tio, vai ficar legal. Botou o cabelo preto. Quando botou o preto, mas ficou tão preto, mas ficou preto e ficou feio. Eu falei, minha sobrinha, o que eu fiz? Eu falei, aí lavei, mas não conseguiu. No lugar de preto ficou vermelho. Aí pronto. Aí eu falei, meu Deus do céu, deixa como está. E a vida continuou, teve o curso da minha vida caminhando. Porque lá no começo eu aceitei Jesus. Aleluia, Deus. Tudo contrário. Me diga uma resposta sem dizer sim. Só guardo para vocês. Por acaso é possível alguém aceitar Jesus numa vigília? É possível, mas é difícil, não é? Pois é, tudo para mim é assim. No começo e agora. Eu sofri AVC, hoje sou um coordenador. É possível? Oh, Deus abençoe. É difícil, mas é possível. Né, Celino? É porque dizer, pastor, mas como caiu isso aqui? Não caiu de paraquedas, não. É coisa de Deus. Aleluia! Glória a Jesus, grande Deus. Mas por que, pastor? Porque, na verdade, nós temos uma vida chamada passado, presente e futuro. O passado você conhece, já passou. O presente nós estamos vivendo. Mas quem conhece lá na frente é Deus. Aleluia! Ele sabe como vai fazer nas nossas vidas. Aleluia! E às vezes a gente passa assim, pelas conjunturas de vida da que nós estamos vivendo,
de uma dificuldade que nós temos. Eu falei, não dá, não é que, não, sabe aquele não dá, porque existe dois dados. Ah, não quero não, aquele humilde meio falso, mal, entendeu? Não vamos. E também tem a pessoa que é humilde porque realmente, por natureza, mas tem que discernir essas situações. Então, pode? Não pode. Colocou? Então, eles vêm aqui. E vamos fazer. Aleluia. Porque poderia muito bem, né? Podia falar, não, vamos recuar. Aliás, todos nós, né? Mas graças a Deus, eu tenho uma equipe muito boa. Glória, oh Deus. Eu estou ladeado com pessoas boas. Aleluia. É dito para nós, como somos uma organizadoria um pouco assim, não é do top lá. E deixa esse top para lá, porque top aparece e desaparece. A nata fica. Aleluia! E nós estamos aqui orando em nome do Senhor. Glória a Deus. Eu aceitei Jesus lá. Eu aceitei Jesus lá na vigília. Na época eu aceitei Jesus lá na vigília. Lá. Todo mundo, como pode, passou. Entrei, cheguei em casa, a minha esposa, porque tinha uma estatística minha, que eu moro na ilha, mas a igreja era lá em Bom Sucesso. E na época, eu estou vendo ali um irmão com a barba bem grande, e naquela época eu também estava com a barba muito grande, né, bem arrumadinho, com meus 32 anos de idade na época, tá, 33, meu aniversário é dia 20 de janeiro, o dia do Sebastião, por isso que o meu nome é Sebastião. E é tão bom que é feriado, tá? Guarda isso aí. E dentro desse espírito eu estava aceitando Jesus, mas naquela época eu era pagodeiro. Tocava, não cantava menos, né? Quem cantava era o meu cunhado, que é o vice. Só que Jesus aceitou Jesus, ele já estava firme na presença e me convidou para estar lá em Bom Sucesso num culto de mocidade. E eu fui. Só que na minha cabeça eu dizia, eu vou, deixo a biblinha que ele me deu na mão dele, quando eu voltar, em vez de ficar em casa, eu vou para a União da Ilha. Abençoa, Jesus, meu Deus. Eu fui. Participei do culto. Só que naquele momento que eu aceitei Jesus, tudo aconteceu, passou tudo, terminou tudo. Falei, bom, agora eu vou embora. Quando eu falei, vamos embora, alguém falou assim, não sei se foi o Aldo, vocês conhecem quem é o pastor Aldo, que ele fazia parte do ministério. Ele falou, pastor, você não quer ficar à noite, no culto da noite? Eu falei, de quê? Culto de quê? Ele falou, culto igual esse, dessa forma, vigília. Eu falei, o que é vigília? Eu falei, vigília é um culto assim, dessa forma, a gente canta, adora. Porque eu conheço outras coisas, né? Liturgia, essas coisas, né? Que eu vivia no mundo. Aí eu, tá bom. Aí eu fui. E fui lá. Falei, para onde eu vou? O meu cunhado, que poderia me assessorar, falei, não, mas vamos ali, porque a maioria de pessoas faz uma vigília, vai do culto e volta, vai jantar, lanchar, assim. Ele me largou. Apesar que eu conhecia a área, porque eu morei muito tempo ali, tem duas irmãs que moram ali. Eu falei, tá bom. Aí fui para minhas irmãs. Quando cheguei lá das irmãs, uma delas é cristã e outra não. Aí com a Bíblia aqui, bati na porta, minha irmã, ué, meu irmão, você é crente? Eu falei, já sou crente. Aí eu entrei, puxa. Aí não sabe, aquela irmã que mora do lado, e daquela irmã que quase não fala alto, abriu a janela e gritou, ô minha irmã! Vocês sabem que não acontece, né? Ou não acontece? Ela abriu a porta, o que é que foi? Corre aqui! Ela foi lá, o que foi acontecendo? Meu irmão é crente. Eu falei, ué, meu irmão, a outra não é nada. Ué, meu irmão, aceitou Jesus? E eu estou com a Bíblia. Falei, agora eu sou crente. Eu aceitei Jesus. Então. Aí me deu janta, terminou. Eu falei, agora eu vou voltar para o culto. E quando foi na porta assim, ele falou, meu irmão, faça uma oração. Aí eu
Mas como é que ora? Aí eu falei, como? Aquela oração, é a oração. Aí eu lembrei que os irmãos oraram lá. Aí eu comecei, irmãos, eu acho não, tenho certeza. Acho que foi a melhor oração que subiu no céu. Glória a Jesus. E fui todo contente. Quando chegou lá na igreja, a igreja era na parte de cima. Tem uma escada de subir lá em cima. Quando eu abri a porta, estava fechada. Não podia ir embora? Podia ir embora. Era 11h10, não sei. E aquele som lá em cima, o pessoal cantando, e eu olhando, meu Deus, batia, nada. Falei, meu Deus, uma vontade de voltar, porque Deus já fez o trabalho no meu coração na Aleluia, grande Deus. Eu esqueci totalmente, irmão, esqueci mesmo, coisa impressionante. Aí eu olhando, aí vi uma mãozinha lá em cima, aí gritei, aí a pessoa olhou, peraí. Sabe aquele cigarro, aquele Enoque lá em cima que está ainda bem que ele não caiu. Tem a história do Enoque, né? Que caiu. Abriram a porta, entrei. Quando eu cheguei, os irmãos ficaram tudo contentes. E eu achei interessante que eu fui muito amparado, fui muito tratado com as pessoas comigo de uma forma muito grande. Eu comecei a olhar essa forma. Falei, que bênção. Sentei, passamos a noite toda. Era palavra, era louvor, profecia, não estava entendendo nada. Eu só chorava. Parece que Deus deu uma limpada, sabe? Foi limpando tudo. E se alguém falava glória a Deus, e aleluia, aí teve um pastor, meu irmãozinho, virou e falou assim, pastor, eu vou cantar um hino aqui, e eu estou sentindo de Deus de oferecer isso para o Basto aí, que eles conhecem a gente, meus cunhados, pela área, né? Até porque quando eu olhei lá para o púlpito, eu vi o Aldo, eu vi outros 3 irmãos que foram na época que a gente bebia, aquela turma ali, eu vi ele lá, achei aquele estranho, e ao mesmo tempo bom, né? Falei, tem alguma coisa. E começou aquela coisa assim maravilhosa, aí falou assim, irmão, vamos batizar com o Espírito Santo, vem aqui à frente. Aí foi muita gente, né? E orando, eu olhei, eu fui também, dobrei o joelho e começou a orar, batiza, do meu lado uma irmã aceitou Jesus, o nome dela até hoje, o nome dela Sandra. Deus usou ela em profecia, em língua estranha, tão forte que eu olhei assim, eu estou no céu. Eu senti a vontade de falar aquela língua ali. Eu falei, Deus. E assim aconteceu. Ficou de pé, fizeram apelo. Aí eu olhei para um lado e falei assim, levantei as 2 mãos. A toda a igreja deu glória a Deus. Aleluia. Eu me senti importante. Isso faz quase 39 anos. Graças a Deus. E dali para frente, as profecias começaram. Aleluia! Meu Deus! Oh, glória! O texto que... E a hora aí? E a hora comigo? Glória a Deus. 15, né? O texto que Deus trouxe para mim falar foi justamente Josué. E Josué é uma coisa muito bonita que diz assim... Capítulo 1, Josué capítulo 1, que diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Meu servo é morto, levanta-te, pois, agora para este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do pé, vou tenho dado como eu disse a Moisés. Desde o deserto, desde estar Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates.
toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente. Do sol será o vosso termo. Ninguém se sustentará. Susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem desamparei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Ela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nela dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo o quanto nele está escrito. Porque então fará prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirá. Não te mandei eu, esforça-te e tenha bom ânimo. Não passe, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo. Aleluia! Glória! Maravilha! Não te preocupe com glória, não. Glória. Esse texto, aleluia! Glória a Deus. São várias, muito complexo pelos assuntos. Jesus. O texto ele coloca para a gente para dizer assim, ó, esforça-te e tem bom ânimo. Isso. E por que Deus me colocou essa palavra no meu coração? Porque praticamente uma vida que a gente tem vivendo ao longo dos anos. Porque uma das coisas que Deus colocou no meu coração foi como eu falei para vocês, a nossa vida é o passado, presente e futuro. Isso é a vida de cada um ser humano. Só que eu estou vivendo um presente, mas eu já tenho um legado no passado. No caso aqui, Moisés era justamente o que ele fez. Quando Deus chamou Moisés para trabalhar, para fazer o que ele fazê-lo, por uma ordem de Deus, ele viveu 40 anos no Egito, arrancou ele do Egito, quase, vamos dizer assim, 3 etapas de vida. Ele arrancou ele do Egito, colocou no deserto para tirar todo aquele passado que estava lá atrás, no passado, a formação. Eu posso até dizer assim, foi a minha formação. Eu tive uma formação, eu era católico, espírita. Dá para explicar isso? Eu era. Eu quando casei com a minha esposa tinha a minha sogra que era espírita. E a minha formação era justamente eu e minha esposa por causa da minha sogra. E quando eu fui casar, casei na Macumba, no centro de Macumba, no terreno de Macumba. Fui lá, casado mesmo, casado. A minha esposa de noiva direitinho, e o homem, meu pastor, eu na época foi todo o trâmite de tudinho. O padrinho, o pastor lá, o homem desse santo lá que chama, é que fez nosso casamento. Para mim ficar livre, para me livrar das tentações, das situações, ele falou, você precisa tomar um banho de ebó. É assim que fala? Ebó. Né? E eu tomei, eu não sabia o que era aquilo. Falou, joga água no corpo, mas não bota na cabeça não, do pescoço para baixo. Entrei no escuro, estou lá dentro, tirei a roupa
e começou a jogar aquele negócio em mim. Eu mesmo, né? Pegar assim e joguei. Até aí tudo bem, eu vi escuro. Quando que está todo molhado, eu comecei o negócio me encher no meu corpo, cheio de bicho, como é que é? Meu Deus do céu. Tapuru? Tapuru? Senão eu vou falar. Fala aí. Tapuru? Tapuru! Senão eu vou falar um palavrão. Que a gente sabe. Eu falei isso aqui. A roupa, e saiu, quando eu olhei meu corpo cheio de bicho no meu corpo, eu falei, mas é isso para me purificar? Misericórdia. Mas me casei. Fazer o quê? Tive que casar. Aí quando eu trabalhava numa empresa, quase 11 anos, e o homem lá do centro da Macumba, lá que ali na nossa igreja, era um centro, agora é igreja. E a irmã da minha sogra, ela deu uma palavra para ela dizendo, não, tem que fazer um trabalho lá no trabalho. E lá no trabalho você tem que fazer assim, assim, assim. Minha sogra fez todo o trabalho e botar na porta da empresa, para você ser mandado embora e tal. Eu sigo, tem uma meta, ele chama assim, tem uma demanda, é assim que fala, né? Aí eu falei, tá bom, vou fazer. Fiz tudinho na porta do trabalho. Os colegas, quando me viram, assim, e aí? Pô, deixou de ser pagodeiro para ser macumbeiro, né? Aí quer dizer, não tem como. Estou seguro, né? No mês seguinte fui mandado embora. Eu voltei lá. A minha sogra, a irmã da minha sogra, eu escuta aqui. Esse capeta aí, não falei essa palavra não. Esse cara, o que aconteceu? Você fez alguma coisa errada. Quer dizer, nunca assume ali. É igual a história do começo. Não foi? Não foi? Adão deixou desejar. Quem que você fez, Adão? Ele falou, foi a mulher. E assim, né? Assim, não assume. E por que eu estou falando dessa passada aqui de Moisés? Moisés tinha um legado. E nesse legado ele começou andando até chegar aqui nesse texto. E chegou nesse texto, é como se nós estivéssemos vivendo um legado ruim, só que Deus fez umas situações no passado lá no Egito, tinha uma formação lá no Egito. E nós tínhamos uma formação até entrar no deserto. E eu entrei no deserto quando aceitou Jesus. Graças a Deus. Aí quando a gente entra no deserto, aí a gente reclama, não é? Só que tem pessoas que já pregam e falam para a gente, e falam assim, irmãos, o deserto não é para você ficar. O deserto é para passar. Porque Deus tem o passado, o presente e futuro. Então Deus sabe o futuro. Você não sabe o futuro, a não ser quando tem uma revelação. Mas eu não sabia. Moisés também estava vivendo esse momento. Ele estou no deserto, fico 40 anos também no deserto, para tirar toda a mazela. Aconteceu a mesma coisa conosco. Não tem aquela mazela, aquele costume, aqueles hábitos, e Deus vai arrancando. Quem é que faz isso? O Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E aconteceu exatamente com Moisés. E depois na frente começou a caminhar com o povo até chegar aqui. Quando chegou aqui, a Bíblia diz que Moisés levantou, subiu no monte Nebo, e revelou para ele toda a planície. Ele conheceu tudo, toda a terra. Tanto que o texto diz que Josué, para ele vai herdar essa terra. Porque Josué ficou mais ou menos 30 dias, todo mundo chorando, né? Chorando pela perda de Moisés. E Josué parado ficou. Então são situações que eu vi nesse texto, eu falei assim, poxa, coisa linda e maravilhosa, é como se fosse quase como se fosse a minha vida. Mas por quê? São dois dados interessantes. Primeiro, Deus deixou o povo chorar, lamentar, e já passou um bom tempo.
E às vezes tem coisa nas nossas vidas que nós perdemos os entes queridos, perdemos amigos, perdemos e a gente chora. Mas Deus sempre tem um amigo. Aleluia! Se tem que dizer um texto ou um tema, que eu não costumo pregar com tema, eu prego e vou embora, é dizer para os irmãos: ainda tem amigo fiel. Você pode dizer para alguém: ainda tem um amigo fiel? Você pode dizer isso? Glória a Deus. Porque dentro da igreja, assim como tem no jardim, no caso da Bíblia também, lá no jardim tem serpente. Você sabia disso, né? No jardim, de vez em quando tem serpente. E na igreja, às vezes na igreja também tem aquele que vai te trair. Mas juntando as duas coisas, o Espírito Santo de Deus mostra, tira e arranca, porque ainda tem homem fiel. E nesse aspecto da fidelidade, Deus conhece. Deus separou Josué para fazer exatamente a diferença. E nessa diferença, ele estava com essa dificuldade. Será que eu é eu mesmo ou não é? Ele ficou, deixou todo mundo chorar. Aí Deus levanta Josué. Assim como Deus levantou Moisés, Deus levantou Josué. Assim como Deus levantou você para fazer a diferença. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Está entendendo? Deus levantou você para fazer a diferença. Meu Deus! Se você tem sabedoria ou menos sabedoria, se você tem uma pessoa de posse ou não tem posse, mas Deus não está preocupado com isso. Deus não quer ver o teu status, Ele quer um status se você ser um homem de Deus e fiel. Disso Deus gosta, porque foi Deus que isso exatamente separou, foi José. E quando passou esses 30 dias de choro, Deus se apresenta a Josué e disse: Josué, esse texto todo que vocês leram aqui, o que me chamou a atenção foi 3 coisas que ele criou. Na primeira vez ele já mandou: tu estará dessa forma, que esse bom ânimo vai levantar esse povo, porque eu te levantei para herdar essa terra. Deus criou 2 coisas para Josué fazer. Assim como Deus fez no Moisés no começo, meio e fim, Ele criou uma situação de Josué para 2 coisas. Claro que são várias coisas, um complexo muito grande, não temos tempo para isso. Vou falar o que eu vou fazer assim: vou comer o meu feijão e arroz que dá mais sustento, viu? Já aprendi um pouquinho com a igreja. A gente tem que comer o feijão com arroz, é melhor que todo mundo come. Aí quer comer uma comida diferente, você vai separar. Mas nessa questão aqui, você irmão, são 2 coisas, para 2 coisas. Deus chamou Josué para argumentar ou criar um exército para enfrentar o difícil. Os adversários. Por isso que a coordenadoria está aqui, para enfrentar dificuldades. E qual é a outra condição, pastor? Para você levar até nas aldeias, separar. Ele fez tudo isso. Tanto que tem um texto que você diz assim: olha, você não vai passar não vai passar o Jordão não, vai ficar lá no Jordão. Aí o povo: pastor, mas está acostumado com o passado, com aquelas questões para os comodins, para a comida, porque senão estava confiando na ação de Moisés. Falei: então foi o seguinte, eu vou com a minha família. Por isso que o texto diz, tem um texto que diz assim: eu e a minha casa. Não tem um texto assim? Me ajuda aí. Eu E a minha casa. porque ele estava indo para passar. Então tem coisa na nossa vida que para às vezes. E é isso que aconteceu na minha vida. Só que tem 2 coisas lindas e maravilhosas que o próprio Deus usou exatamente Josué para falar exatamente isso aqui que nós vimos aqui. 3 coisas ele falou aqui. Esforça-te
e tenha bom ânimo. Mais embaixo ele olhou de outra forma e diz: então somente esforça-te e tem muito ânimo. E lá no 9 ele diz de novo: não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, 3 vezes. Por que isso? Porque quando tem uma dificuldade na nossa vida, a gente perde o ânimo. Aleluia. Eu começando esse texto dizendo da minha vida, dou testemunho da minha vida, que é pouco, hein, tá, irmãos? É pouco. Eu não contei a história da minha vida, não, quando aceitei Jesus até aqui, não contei, é muito grande. Eu só contei essa situação. Era momento para mim parar. Era. Mas pela misericórdia de Deus, a gente tem um legado com os amigos, fazemos amigos, e falou: não, pastor, vai. Eu falei: tem certeza? Sim. Talvez não saiba dessa história, poucos aqui sabem. Antes do Luiz Cláudio se tornar coordenador, nós estivemos na nossa casa. Estava ele, o pastor Luiz Cláudio, o pastor Josué, Luiz Antônio, mas o Josué, tem outros nomes lá, que fugiu o nome agora. Pastor Marinho, presidente hoje, estava na minha casa, para criar exatamente a possibilidade de nós sermos coordenador. E ao senhor, pastor, eu falei: eu não quero. Como eu não quero? Não é. Não é. Você não estava assim nessa reunião. Foi na outra. Aí nós oramos ali. Mas tem alguém? Eu falei: Luiz Cláudio. Só Luiz Cláudio. Aí, tá bom. Todo mundo concorda? Todo mundo concordamos. E se tornou o Luiz Cláudio coordenador da capital. E eu mesmo não assumi nada. Eu não assumi nada. Eu fiquei de fora, sempre de fora, como um aconselhamento, assim, tudo. De fora. Oh Deus, aleluia, Jesus. O tempo passou. E o tempo, quando Deus ele faz o que tem que ser feito, não se desespere, não. Glória a Jesus. Aqui nesse texto foi 30 dias de choro. Eu não sei quanto tempo você está chorando. Eu não sei quanto tempo você já está chorando. Mas o tempo vai trabalhar a teu favor. Aleluia! Oh, Deus amado. Porque quando eu vi esse texto, eu estava desanimado, querendo passar o ministério. Aí a pandemia veio também, eu também ia passar. Fiquei lá na igreja como o nosso amado aqui, nós estamos aluguel. Alguns aqui já conhecem a nossa igreja. A igreja é menor que esse aqui ainda, menor ainda. Pequenininha também. Mas o que define a minha vida não é pelo tempo. Apesar que está tudo bonito. Você pode definir a igreja bonita porque a gente cuida da casa do Senhor. Mas o que define a minha vida como ministério é a sua vida, como homem e mulher de Deus. Aleluia! É assim que define. Tanto que o ministério não é de igreja, é ministério, será de ministros. Santo e a gente deixou um legado. Aleluia! Então de ficar guardando, explicando, aí eu falei assim: não tem problema não, vou te encontrar, vou entregar o ministério, não vou fazer mais nada, desanimado. Virei para a igreja, falei: a pandemia chegou. Eu falei: não, vou fechar a igreja, pela ordem, né? Se bem que a minha igreja não é na rua principal, é algo assim um pouquinho distante, um pouquinho para cima. Podia uma hora, algum fiscal passar ali, sabe que na época, se fosse perto, né, era um salário muito amplo, era uma multa muito grande. E eu fechei. Liguei para a igreja, falei com todo mundo. Nós ficamos 3 meses sem com a igreja fechada. Mas irmãos, nesses 3 meses, eu virei para a igreja assim: não tem como pagar os aluguel, porque eu teria que contratar e fechar, não é isso? Encerrar, mas não fechei não, por causa do lugar. O que aconteceu? Como a igreja tem no lugar, e onde eu moro também perto, e muitos membros moram perto da gente. Os que têm um pouco de fora têm carro. Chegava lá e falei: pastor, mas aí, eu vim trazer o dízimo. Pastor, estou ligando aí para buscar o dízimo. Irmãos,
Quando a igreja estava aberta, o dia 10 de pagar o aluguel era um sufoco. Era um sufoco. E depois da pandemia, deu para pagar aluguel, ainda dava para tirar o meu salário. É verdade. Graças a Deus, glória a Jesus. É verdade. Eu quase fiquei mais 3 meses fechado. Aí abrimos. Naquele momento eu entendi que era uma resposta. Tem bom ânimo. Eu sou Deus, Senhor, é isso que Deus falou para Josué. Ele sentiu na pele que poderia não fazer nada, porque justamente foi uma situação muito difícil, porque o Moisés é totalmente o oposto de Josué. Ele tem uma chamada, fez outros feios, a Bíblia diz que nunca haverá e nem acontecer, será, né, levantar um homem tal como Moisés. Então cada um tem uma função. Então quando Deus chama Josué e dá essa ordem, ele falou, não só fique cabisbaixo, dizendo a palavra 3 vezes, vocês viram aqui, ó, tenha bom ânimo. Graças a Deus. Tem momento na vida aí, ó, de ministro aqui, dos pastores, meus amigos aqui, ó, tem momento que dá um desânimo pelas situações que vêm no teu peito para tu resolver. Dá vontade de você, mas aí, se você pegar essa situação e colocar no teu coração e tentar ajudar um aqui e acolá, você vai ficar com dificuldade. Mas pega tudo isso, toda essa dificuldade, apresente a Deus. Porque quando você apresenta a Deus, Ele vai dizer que Deus fez a Josué. Tem bom ânimo. Esforça-te. Por que, pastor? Porque você conhece um texto chamado Gideão. Conhece a história de Gideão? Conhece. Para poder trabalhar, tirou uma situação de alimentação do lugar errado. Largar o lugar de amassar uva. E tirar, lavando, guardando trigo, porque era a alimentação deles. E na hora que Deus apresenta-se Gideão, e Gideão chama ele de homem valoroso, ele falou, como? Como será dessa forma? De ânimo totalmente descabido uma palavra para ele. Só que ele olhou, porque a Bíblia diz que ele viu, e depois lá atrás que ele ficou com medo, porque viu Deus. É que Deus deu uma hora e falou, tu não vai te matar não. E eu podia matar, mas estou vivo. Vou ficar aí. Então, Senhor, o que é que eu tenho que fazer? Aí Deus, toda aquela geratória da vida. Só que na hora de criar umas situações, Deus pediu 1, 2, 3 ou 4 sinais. Mais ou menos 4, né? A igreja que sabe, a Bíblia conhece, né? 4 sinais. O primeiro sinal falou, Senhor, se for eu mesmo, se verdade está comigo, me deixa fazer um presente. Você lembra disso? Foi um presente. Talvez você não trouxe a sua oferta ou derá a tua oferta que vai ser daqui a pouco. Mas você é o presente de Deus hoje aqui. Amém, amém, igreja? Amém. Você é o presente de Deus aqui. E nesse texto que eu estou falando aqui agora de Gideão, ele olhou, foi um sinal. Depois fez o segundo do velo, né, de Alã, fez outro teste, outro sinais. Depois lá na frente da água, outro teste. Só que para enfrentar os filisteus e os amorreus. Já morreu. Ele fez uma coisa interessante. Diga ao povo para enfrentar esse povo. Mas olha, diga ao povo quem é medroso e covarde. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Esse texto aqui aconteceu exatamente com Josué. De repente, muita gente ficou lá para trás porque são medrosos.
E se tem uma coisa que Deus me aprendeu, que me ensinou, me ajudou, me ensinou, eu não sou medroso e nem covarde. Abençoa, meu Senhor. E nem serei infiel. Meu Senhor, meu Deus. E quando eu amo, eu amo. Pode confiar na nossa possibilidade de extermos a gente, da sinceridade. Oh, aleluia. Que uma das coisas que mata um amigo é você bate nas tuas costas, na frente, e te trai por fora. Aí eu dizer, pastor, mas o senhor está falando uma coisa muito forte. Eu falei assim, não é eu que estou falando, não. O próprio Deus falou assim, separa, afasta os covardes, os medrosos. Tem muita gente assim. Mas graças a Deus, Deus levantou uma coordenadoria de homens idôneos e idoso. É o meu caso. Fiéis. Enquanto estivermos esses 4 anos, vocês vão me conhecer durante esses 4 anos, você vai ver quem é o pastor Sebastião Bastos. Que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Igreja de pé, por favor.